Nesse painel, a gente buscou então pessoas de universidade, líderes religiosos. Por quê? Porque o conhecimento ele precisa ser acadêmico, mas também precisa ter uma implementação na prática. E o que a gente percebe é que os líderes religiosos conseguem atuar num espaço que as autoridades públicas não podem nem devem atuar. E foi muito importante a convergência desse compromisso, né? Porque cada um assumindo o seu papel, o que a sua religião prega, com certeza a gente vai mudar o mundo para melhor. Foram convidados todos os líderes religiosos das religiões aqui do Brasil. A gente teve um bom comparecimento, né? Rabino, sheik, das diversas profissões cristãs, religiões afro, porque cada um tem o seu espaço, e essa importância, o diálogo, a convivência entre as pessoas religiosas ou não é muito importante, porque a gente só vai superar a violência com o auxílio de todos, com o compromisso de cada um. O desenvolvimento integral envolve principalmente a formação ética. A formação ética não se dá via discurso. Se ela se der via discurso, ela vira um moralismo vazio. Agora, ensinar o amar com todas as suas forças, com toda a sua alma, com o coração mau, com o coração cheio de ressentimento, cheio de dor, esse é o desafio. É preciso escutar os nossos filhos para que a gente possa amar. A gente precisa escutar suas necessidades e estarmos abertos para escutar e não só doutriná-los. A gente não está aqui para doutriná-los. O envolvimento parental positivo e competências parentais são essenciais para assegurar que as crianças, que os seus pais, que os seus provedores desenvolvem um vínculo emocional. Mas nós identificamos no Brasil um problema muito sério, que é a desassociação familiar com a sua ancestralidade, em que, ao se conversar com muitas pessoas, um exemplo muito simples: muitos não sabem o nome dos avós. Se não sabem os nomes dos avós, eles não sabem os históricos de vida que aquelas pessoas tiveram. A família desprovida de direitos fundamentais, de direitos básicos, em que ela possa viver a dignidade, sem contar toda a falta, vamos dizer assim, de uma formação adequada no âmbito religioso. Mas quando essa formação integral juntar, que podemos dizer assim, as questões básicas de vida, como que ela pode transmitir? Como que ela pode ser testemunha? Como que ela pode realmente ajudar a levar uma criança a crescer num ambiente de paz e de saúde integral? Nós acreditamos que as famílias serão eternas, que a morte não acaba com as famílias. É para vocês terem uma ideia de quanto a família é importante para nós. E olha, a gente tem dois tipos de maneira de enfrentar. Uma é pela autoridade e outra é pela liderança. A autoridade, ela tem um cargo, ela tem ferramentas, ela tem meio de impor o que ela quer. A liderança não. Como grupo religioso, a gente tem uma tremenda oportunidade de usar a liderança em vez da autoridade. Então, como pessoas religiosas, o que eu posso fazer no nosso dia a dia? Como é que eu posso abrir a rua na frente da casa das pessoas? Ao direito de teu filho, saibas que ele provém de ti, que será acrescentado o bem e o mal que ele realiza nesta vida passageira. Então, eu costumo dizer que a nossa parceria com o GNC mudou o olhar e o fazer pedagógico dentro do nosso colégio. E a partir daí, através do manual de educação ética, nós fomos implementando ações. No início não foi fácil, porque é uma mudança de mentalidade,
de formação para os conselhos, formação para os representantes institucionais dessas redes? A atividade desenvolvida no dia de hoje foi muito proveitosa, não só no contexto daquilo que foi explanado pelas pessoas que se fizeram presente, das diversas religiões, mas pelas possibilidades que estão sendo abertas, pela questão de podermos colocar para todos o que é a GNRC, as ideias da GNRC e ouvir aquilo que eles pensam sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Foi muito proveitoso. Bom, eu vejo esse encontro como muito importante e que ele precisa ser repetido mais vezes em outras cidades, em outras capitais, para que nós possamos escutar as propostas de solução das várias tradições religiosas e culturais em relação a um desafio da realidade moderna, que é o desafio de como lidar e como acabar com a violência contra a criança, principalmente em casa, nas suas comunidades, nas suas escolas. Então, o tema de tratar da família como o núcleo, como o local de início desse combate à violência, que me parece até agora o tema mais central, me parece o início de uma boa discussão.